E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda fase aqui do nosso campo virtual, tá? Agora o tempo deu uma ajudada para a gente, né? Então deu uma estiada, a gente vai tentar correr para o campo, vamos ver o que a gente tem no campo, né? Que eu acho que é interessante mostrar para vocês. Da mesma forma, vão deixando as perguntas, né? A gente vai, na sequência do vídeo aí da live, a gente vai respondendo as perguntas e vamos mostrando o campo, surgir aí alguma curiosidade, alguma coisa eu vou passando para vocês, tá? Então vamos lá. Lembrando que a live vai ficar salva, o pessoal que vai entrando pelo meio agora fica à vontade para interagir, colocar da onde está assistindo a live. E para quem está entrando agora, estamos aqui em Itacuma, na estação experimental da isla. E para o canal do Horticultor, hoje vamos fazer uma entrevista com o Guilherme, que é o agrônomo líder aqui da estação. Ele vai nos contar um pouco sobre o manejo, a condução destes campos. E fiquem à vontade para colocar suas dúvidas. Os comentários estão abertos para vocês, pessoal. É isso aí, gente. Na primeira parte da nossa live a gente comentou aqui dentro da estação, a gente, além de explorar as características do portfólio da isla, né, a gente também tem um trabalho muito forte, muito intenso, né, em descobrir, né, variedades, né, que o mercado está necessitando. Então a gente testa muitas variedades, a gente faz ensaio, né, para ver como essas cultivares elas se comportam aqui dentro da estação, né? E aí na próxima etapa a gente avalia características, né, coloração, o vigor de planta, e aí através desse formato a gente vai selecionando os materiais, né? É o primeiro passo para a gente incluir no portfólio da isla. Atualmente hoje na isla a gente está com aproximadamente 10 ensaios, né, sendo ele dividido em pimentão, melancia, tomate híbrido, salada e saladete, tá? E além então dessas cultivares que a gente já tem no portfólio, né, que a gente mostrou um pouquinho para vocês ali na primeira parte da live, a ideia agora também é mostrar um pouquinho do nosso desenvolvimento de produto, né, o que a gente faz tanto dentro de estufa como também a campo aberto. Vamos dar uma olhadinha nos pimentões ali. Se a internet der uma travada, porque há uma pausa, continua mais perto mas a princípio vai dar tudo certo. Conta pra nós o que é isso aqui, Guilherme, que tu chegou, já fez aqui o leve contato com os pés. Explica pro pessoal que está acompanhando do que se trata isso aqui. Pessoal, em ambiente protegido, né, é muito importante a gente manter a sanitização antes de entrar dentro da estufa, né? A gente consegue controlar, né, a entrada de insetos dentro da estufa, né, através de telas, de cortina do próprio plástico, né? Como também é importante aquilo que a gente traz no sapato, né? A pessoa vem de fora, vem de uma outra área, a gente às vezes vê um visitante, né? E o nosso método hoje dentro da estação de controlar isso, né, através desse sistema aqui, que nada mais é do que uma esponja, né, com dióxido de cloro, tá, para fazer a sanitização dos calçados. Então isso evita que a gente tenha aí um problema, né, de trazer alguma coisa, algum patógeno de fora para dentro da estufa também, tá? Então, pessoal, esse é um ambiente, né, que a gente tem aqui dentro da estação, onde está ocorrendo um ensaio, né, de pimentões, né, a demanda de mercado, né, de algumas variedades que tenham características específicas, né, para cada região. Hoje a isla trabalha, né, ela tem pontos de venda, tem clientes em todos os estados do Brasil, né, inclusive alguns também fora do Brasil, né, e através desses clientes, né, dessas demandas que os nossos técnicos também em campo, a gente procura, né, a gente vai em busca desses materiais para atender essa demanda, né. Então aqui a gente tem algumas variedades de pimentão tipo lamoio, tipo bloco também, e algumas variedades comerciais a gente também tem nesse espaço aqui.
Ao longo dos próximos dias, a gente vai produzir outros vídeos aqui na estufa e postar aqui para vocês e também no YouTube. Então já fica o convite para o pessoal acompanhando nos próximos dias. É isso aí. Então, pessoal, aqui vamos dar uma olhada agora num teste, né, numa área que a gente está testando alguns materiais de tomate saladete indeterminado, tá? E também salada indeterminado. Esse aqui, como eu já comentei antes, né, no decorrer da live, a gente tenta manter essas variedades, né, em todos os ambientes possíveis, né? A gente sabe que o ambiente protegido na própria estufa, a gente consegue manter um controle, né, de umidade, temperatura, até da própria adubação. E nesse caso aqui a gente tem um sistema a campo, né? E vocês podem ver que ele está um sistema tutorado. Esse aqui é um tomate, esses tomates que estão aqui são todos indeterminados, né? Ele só varia se ele é saladete ou se ele é tipo salada, né? Mas todos eles são no segmento indeterminado. Aqui a gente faz esse manejo então com tutoramento, né? E o que é importante a gente avaliar nesses materiais? A gente avalia sequência de penca, formato de fruto, né? Se o material ele vai ter uma boa produtividade, né, nesse ambiente que a gente está hoje aqui na estação, né? Conforme as variações climáticas, chuva, né? E também uma coisa bem importante que a gente avalia é a relação, o quão esse material é resistente à doença. Então, vamos mostrar ali, Vânia, só para... Então aqui é um exemplo, tá, de um material que a gente está avaliando. Avaliamos então a estrutura da planta, formato da penca, né? Claro que aqui esses materiais ainda eles não estão, não começaram a pintar ainda, então ainda vai ocorrer o processo de maturação dele, tá? Mas através, olhando o que a gente tem hoje aqui no campo, a gente já consegue observar bastante características que pode ou não atender, né, uma determinada demanda, né, para ser incorporado no portfólio da Isla. Conseguimos observar aqui, né, como eu já falei antes, resistência à doença, né, as doenças fúngicas, né, até a própria agressividade ou a própria resistência que uma planta tem a determinada ataque de alguma bactéria, né, enfim. É importante também a gente falar que aqui, né, dentro da estação, a gente sempre tenta manter muito rigoroso o controle, o manejo integrado das pragas, né? A gente utiliza, na maioria, né, do controle, a gente sempre utiliza uma forma com produtos que sejam de origem orgânica, né? Seja origem biológica, tá? Usando o mínimo possível, né, de um eventual produto que seja químico, tá, nesses ensaios. A gente pode dizer que hoje aqui dentro da estação a gente pode dizer que 80 a 90% desse cultivo aqui é sem uso de defensivo químico, tá? Um manejo que a gente faz muito no tomate, que é um problema que vem atacando os produtores aí todos os anos. Esse ano deu uma segurada, né, em relação à tuta, né, a traça do tomate, a tuta absoluta. Então a gente faz um controle com um parasitoide, que é o tricograma, né, a gente distribui nessas áreas aqui, né, e nada mais vai acontecer que ela vai parasitar os ovos da traça e vai nos permitir aí manter um controle, né, e uma sanidade também para essas plantas de tomate. Vocês podem observar, gente, que a gente tem uma tela aqui em cima, né? Isso aqui é
é um formato de um telado, né? O que é importante a gente saber sobre esse sistema? Ele nos auxilia na questão da temperatura, né? Ele reduz a temperatura, então ele reflete os raios solares, né? Essa tela, e acaba reduzindo a temperatura embaixo aqui onde está a cultura. Então esse método tem dado bastante certo para nós aqui, né? Porque a gente tem dias aí muito quente, né? E também com bastante chuva. Então isso aí nos auxilia também, né, na questão de quando chove, ele segura esse telado, ele segura a gotícula d'água, reduz a velocidade que ele vai bater, que ele vai cair na planta. Então isso aí também contribui, tem se tornado muito eficiente para a gente fazer o manejo e o controle desse espaço aí no ensaio de tomate. Como é que está o nosso sinal, Vânia? O sinal tá mais ou menos. Mais ou menos? Acho que a gente pode fazer a parte das entrevistas mais perto da sede. E o pessoal fica à vontade para continuar colocando as perguntas aqui na caixinha de perguntas. A gente vai abrir agora logo mais. Então, pessoal, como eu já comentei antes, né, novamente aqui dentro da estação a gente tenta abordar as diversas formas de cultivo, né, e trazer um pouquinho da realidade do produtor, né, para dentro da estação, né, a gente avaliar esses materiais de modo que a gente consiga disponibilizar na nossa linha de produtos materiais que sejam resistentes ou tenham uma certa tolerância para indicar para a região, né, de um determinado produtor. E essa área aqui a gente fez recentemente um plantio de tomate determinado, né? Vocês podem observar que ele tem esse sistema aqui conhecido como mulching, né? É um sistema que pode trazer bastante benefício, tá? Em relação à redução de custo de produção, mão de obra para fazer a capina, tá? Mas tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque esse plástico, né? Esse material, ele produz embaixo um microclima que muitas vezes vem a ser ideal para o desenvolvimento de fungos de solo, né? De doenças, enfim. Então ele te dá uma economia muito grande em relação ao custo de produção de mão de obra de limpeza, né? Mas em contrapartida ele tem, né, essa característica de ser um pouquinho, tem que ser manejado de forma bem cuidadosa para não acontecer de tu acabar perdendo tuas plantas aí, tá? Economia de bastante água também, gente. Esse sistema aqui nos traz bastante economia, indicado para áreas onde tem pouca chuva, né? Aqui a gente faz o sistema de gotejamento também, né? Isso aí nos permite reduzir bastante o tempo de rega, né? E também nos auxilia aí também na redução com gasto com energia, enfim, custo de produção de forma geral. O pessoal que está chegando agora, hoje pela manhã nós tivemos uma live no Instagram da Isla e esta é específica sobre dúvidas e também questões de manejo com o Guilherme, que está aqui conosco. Guilherme, conta um pouquinho para nós sobre este campo que está já na fase da colheita, alguns materiais já estão em ponto de colheita, quando que iniciou o planejamento e como que a equipe técnica fez esta seleção para as cultivares deste campo. Então, pessoal, como tudo começa a nossa ponta é o produtor rural, né? O que o produtor está demandando, né? A gente traz para dentro da estação, a gente busca materiais, né, em todo o mundo e traz para dentro da estação para ver se essas cultivares vão se adaptar a essa região, né? E se elas têm essas características que a gente está procurando, né? Seja por produtividade, formato de planta, alguma resistência a doenças, né, muito específica,
A gente tem principalmente demanda muita resistência em tomates, né? O pessoal aí procura materiais que tenham um bom pacote de resistência, né, acoplado aí nas cultivares, e é isso que a gente traz para dentro da estação para iniciar esse processo de desenvolvimento de uma cultivar que vai para a linha da Isla. Referente ao manejo, tá? Como são muitas variedades diferentes, a gente sabe que por mais que seja um tomate, outro tomate, a gente consegue balancear em relação à curva de absorção, manejo dessas cultivares, a gente tenta adequar, né, como já falei anteriormente, a realidade do produtor. Então é isso que a gente traz para cá e tenta faz esses testes, né, e tudo inicia dentro da estação para a gente colocar aí, disponibilizar no Brasil inteiro. Entre as perguntas aqui que o pessoal mandou, tem uma com relação a isso que tu comentou do manejo. Perguntaram sobre como é feito o manejo de manjericão. Poderia dar alguma dica para o pessoal para seguir com colheita em vários períodos? Sim, sim. O manjericão, pessoal, acho que vamos aqui mostrar os manjericão que a gente tem. O manjericão, né, a gente tem que cuidar, ele tem os problemas maiores de manjericão, né, é referente ao controle de doenças fúngicas, né. Como a gente vai consumir a própria folha do manjericão, né, o ideal é que a gente sempre tenha bem controlado, né, sempre bem manejado essa questão das doenças fúngicas, né, porque se danificar a folha a gente acaba, né, como o consumo é a folha, acaba sendo prejudicado. O que é interessante também a gente ressaltar, o manjericão, quando ele chega numa fase de desenvolvimento, ele vai emitir o penão floral, né? Então o que a gente recomenda? A gente elimina esse botão floral, tá? Para não reduzir o aroma, né? A intensidade do aroma nas folhas do manjericão. Então a Isla hoje tem muitas cultivares, né, de manjericão, sendo elas mais variadas aí para a culinária. Então o que é bem importante a gente falar em relação ao controle de doenças fúngicas, ou seja, quantidade de irrigação, não maneirar na irrigação, a questão de ventilação, luminosidade, são fatores que determinam aí o sucesso da produção de manjericão, tá? A colheita dele pode ser feita de forma escalonada, né? Lembrando que depende do ambiente que tu tá. O manjericão a gente sempre faz a colheita, né? Mas tem que estar sempre atento em relação à nutrição. A gente extrai o manjericão da planta, né? Ela vai continuar produzindo, né, esses ramos, as folhas, e a gente tem que, né, fazer continuar colocando nutrientes para ele continuar produzindo e se desenvolvendo, tá? Vocês podem observar aqui, ó, pessoal, se a gente fizer a colheita o ideal sempre é fazer a colheita de baixo para cima, né, que são os ramos mais antigos, e aqui ele vai colocando tudo ramo novo, ó, tudo brotação nova, tá? Então a gente elimina, tá? Vai eliminando vai colhendo e sempre, né, tendo esse controle de fornecer nutriente para a planta. O que é importante também é a gente fazer aplicação de algum produto que seja à base de cobre, né, para evitar, como tu faz a poda, né, tu tira esses galhos, pode ser que, né, nesse tempo tu deixa uma porta de entrada, né, vou mostrar aqui para vocês, ó, Vanessa, tu vai extrair, né, tu vai deixar uma porta de entrada aqui para a entrada de algum patógeno, seja bactéria, né, ou fungo, enfim. Então o ideal é que quando tu fizer a colheita, tu já venha com algum produto que seja à base de cobre, para ajudar nessa cicatrização e nessa proteção do teu plantio de manjericão. Chegou mais uma pergunta sobre manjericão. Em qual tempo se cultiva? No sol, no vento, chuvas? Então não seria ideal. Perguntaram também sobre o uso de sombrite e como fazer para retirar este galho que ao invés de desfolhar, qual é o ponto ideal de corte? Deixa eu pegar uma faquinha ali. Aqui iniciando
ambiente que a gente está é um sombrite, né, pelado. Então vocês podem cultivar tanto céu aberto como aqui também com sombrite, certo, Guilherme? Isso aí. O que a gente tem que tomar cuidado, o sombrite, a tela, o flashnet, o aluminet, ele é muito importante dentro do ambiente protegido, justamente pela questão da temperatura que ele vai, né, ele reduz a temperatura, né, nas plantas na parte de baixo. Acho que se a Vânia quiser mostrar aqui, ó, a gente tem nesse ambiente então essa tela que ela fica fixa, né, justamente pela questão de reduzir a temperatura. Uma coisa interessante também que acontece é que ele dissipa mais a luminosidade dentro do ambiente protegido. Tá? Então o sombrite, né, essa tela de sombreamento, ela é muito importante por causa disso. Mas tem que tomar cuidado quando for adquirir essa tela, ela não pode ter uma porcentagem muito alta de sombreamento, porque daí acontece o estiolamento das plantas. Então a planta ela vai chegar numa fase que ela vai ficar muito sombreada, ela vai acaba às vezes estiolando, né? Então isso aí não é interessante. E também em relação ao manjericão, né, depende do ambiente que ele está, se não tiver muita luminosidade, ele acaba às vezes aí tendo essa alteração na pigmentação das folhas, na porcentagem de antocianinas que tem o manjericão. Vamos mostrar ali como é que faz então a colheita. Isso, pessoal, esse método, né, que a gente vai fazer aqui, a gente indica, tá? Como eu voltando, né, mais uma vez, não que essa seja a forma correta de fazer, mas é a forma que tem dado mais certo pra gente aqui dentro da estação. Por quê? Se tu for colher só as folhas, né, ele vai ficar o caule fibroso, né, e isso aí, né, de certa forma não é interessante. Por exemplo, nesse ponto aqui onde ele tá, esse manjericão, né, a gente vai colher, né, ele vai perfilhar, ele coloca uma brotação ali embaixo, ó. Deixa eu mostrar aqui. É bem lá na última brotação. Isso, a gente tira. Teria uma altura. Ó, peraí. Ó, o que é importante, ó, eu sempre deixar uma gema ali, ó. Ele fica 2 gemas, né? E isso aí vai proporcionar com que a planta coloque outras brotações e vai aumentando a longevidade da produção. Ó, vocês podem ver que cada internode ele tem uma brotação. Aqui vai ser uma brotação, né? A nível comercial, esse manjericão aqui ainda não estaria no ponto de colheita, né? Porque ele ainda não formou uma massa, uma quantidade de folha suficiente para atender, né, para a planta ter essa manutenção de área foliar para fazer a fotossíntese. Então a gente colhe esse broto, né, e sempre pensando em área foliar, né, a gente manter a área foliar para a gente aumentar a longevidade do manjericão. Tá? Chegou uma outra pergunta sobre o ponto de colheita das acelgas. Vamos aproveitar que está aqui pertinho, vamos comentar também para o pessoal que já conhece as acelgas coloridas. Quais seriam as possibilidades de ponto de colheita? A Isla hoje trabalha muito, né? A gente trabalha muito na questão de colheita jovem, tá? Ou baby leaf, como, né, conhecida aí. Então, a partir desse momento aqui, a gente já poderia fazer a colheita, tá? Porque depois ela perfilha e vai colocando folhas novas, tá? O interessante é que a gente pode colher ela com a folha bem grande também, tá? Aqui ela tá com, deixa eu ver aqui, ela tá com quase 30 dias, tá? E aqui a gente já consegue fazer a colheita dela tranquilamente. O problema das acelgas, se ela passa muito do ponto de colheita, né, ela vai perdendo essa tonalidade, né, que ela tem no caule. Essa coloração, né, que é o atrativo das acelgas, ela acaba às vezes, em um certo momento, ela acaba perdendo essa característica. Se ela ficar muito tempo no campo, né, a planta chega num estágio de desenvolvimento onde vai talvez colocar algum pendão floral, enfim, ela acaba perdendo, né, e até a questão do sabor também fica diferenciado, né, justamente por ela já passar dessa fase do ciclo aí. Mas essa parte tranquilamente, né, em torno de 30 dias, né, em alguns casos depende, né, se tiver em algumas situações 20 dias tu já pode iniciar a colheita da selga também.
E outras folhosas, a própria couve, né, que tem aqui do lado também. A couve Tatsoi Xangai é um dos lançamentos mais recentes da isla. Também é possível fazer a colheita jovem? Sim, sim, pode fazer a colheita jovem, né? A gente recomenda nela, tá? Fazer, tu pode ir tirando as folhas, não precisa eliminar toda a planta, né? Tu pode tirar as folhas, tudo vai variar conforme né, o mercado, né? Pessoal que planta em casa, né, para o seu consumo, talvez dificilmente vai ter a necessidade de tirar toda a planta. Tá? Então a gente pode fazer essa colheita escalonada das folhas, né? Fazendo corte aqui, deixa eu fazer alguns cortes aqui. Tá? Só que é muito importante, gente, assim como, né, eu comentei já anteriormente, a gente cuidar quando faz o corte na planta, tu abre uma porta de entrada para a entrada de patógeno. Então, se tu for fazer em grande quantidade, para ti não ter uma perda significativa daquilo que ainda vai ficar no campo, o ideal é tu manter aí esse controle de umidade, né, para evitar esse desenvolvimento de fungos e bactérias. Então, esse é a... Outra pergunta que chegou para nós é sobre o melhor substrato para microverdes. Existe um substrato que seja perfeito ou varia conforme a espécie? Ou como que a gente pode recomendar um substrato adequado para cada região do Brasil? Esse substrato que a gente utiliza aqui, né, dentro nas nossas produções de microverdes, né, a gente tenta com que ele seja o mais inerte possível, né, porque justamente essa brotação dos microverdes, na maioria das vezes, é com as reservas energéticas que a própria semente ela tem. Tá? Então, o ideal para manter, né, um sistema limpo, enfim, a gente tentar usar um substrato que seja, né, o mais inerte possível. Tá? Quando a gente utiliza um substrato que tem uma porcentagem de matéria orgânica um pouco mais elevada, que ele seja um pouco mais, a terra seja mais escura, mais preta, ele acaba largando todo o sistema no sistema da bancada de microverdes, ele acaba largando na água, então um extrato, né, que ele vai soltando e vai ficando junto na água também. Então, hoje a gente utiliza aqui ou fibra de coco, ou também um substrato específico para semeio, né, que ele tem uma boa porcentagem aí de vermiculita para dar porosidade, né. Então, hoje dentro da estação a gente utiliza esses dois substratos, né, ou fibra de coco ou um substrato específico para semeaduras em bandeja. Sobre hidroponia, o pessoal tem interesse em saber como faz a escolha das cultivares. Teria alguma indicação específica para cada região do Brasil sobre espécies e cultivares para o sistema hidropônico? Sim, pessoal, sim. O sistema hidropônico, né, ele permite, né, com que a gente tenha um controle bem aprofundado, né, em relação à nutrição da planta. Tá? Mas o que influencia bastante em relação à estrutura de planta, né, porque o que acontece? Às vezes a gente pode ter uma alface que ela sai muito bem ao campo, e quando coloca na hidroponia ela não se sai tão bem, justamente por questão da estrutura da planta. Né? Um exemplo que a gente tem muito claro hoje dentro da isla é a alface embaú, né, que ela é uma alface crespa, do tipo crespa, que se desenvolve muito bem a campo, né, justamente por ser muito robusta, pela quantidade de folhas que ela tem, né, e é uma alface que não tem tanto, o resultado não é tão positivo quanto a nível de campo na hidroponia, justamente pela questão de ser muito robusta, né, e pela estrutura da planta, né, pelo formato com que ela se desenvolve dentro do ambiente protegido na hidroponia. Outro fator importante é a tolerância dessa cultivar, né, a um pendoamento precoce.
Tá? Se essa cultivar ela não tiver essa tolerância a pendoamento, dentro da estufa a gente tem um ambiente, digamos que ideal para a planta se desenvolver. Temperatura, controle de umidade, controle de adubação também. Tá? Então, se essa planta ela não tiver essa resistência ao pendoamento, né, ela acaba estiolando e colocando um botão floral. Então, essa cultivar aqui, essa aqui é a Rúcula Micaela, tá? Uma variedade da isla que tem mostrado aí bastante resultado dentro no sistema hidropônico. Ela é uma variedade que tem essa coloração intensificada, levemente picante também, um bom enfolhamento, né? E a questão de perfilhamento, ó, vocês podem observar ali embaixo. Então ela produz bastante enfolhamento para quem produz aí em forma de molhos, enfim. Outro ponto importante, eu acredito, dentro do sistema hidropônico, né, além da questão da característica da variedade, né, essa resistência a pendoamento, né, é a própria especificidade que tem essa cultivar comparada ao nível de campo, né? Então, característica, né, novamente, característica que ela tem para se desenvolver de uma forma mais eficiente dentro da hidroponia, né, nesse ambiente, digamos que ideal, do que no sistema campo. O pessoal está perguntando se para hidroponia deve ser semente pelletizada ou não precisa. Não tem necessidade de ser semente pelletizada. Tá? Em alguns casos vocês podem encontrar semente que a gente chama de multipellets, né? Quando a gente vai fazer o semeio da rúcula, a gente bota em torno de 4 a 5 sementes por célula, né? Então é importante que a gente tenha esse controle. Acho que hoje é difícil algumas empresas disponibilizarem em forma de pelletizado, né? O mais é a alface, né? Pela questão de temperatura que ela tem, né? De germinação. Então esse problema com a temperatura na alface é muito mais comum do que na própria rúcula. Outra pergunta relacionada à hidroponia: teria uma rotina de adubação ou algum protocolo que tu possa recomendar? Ou como que o pessoal poderia fazer na produção com hidropônicos? O sistema hidropônico, né, toda a nutrição das plantas ela vai através, né, da solução. Vou mostrar aqui para vocês, se tu quer mostrar ali, vai. Cadê derrubando lá? Tá. Vocês podem observar aqui, então a gente tem, né, uma solução específica, tá? As rúculas em geral, a gente tem que ter um cuidado muito especial em relação aos micronutrientes, né? Que também a gente encontra de forma comercial para diluir ela na água e colocar na solução. Então, principalmente de ferro, né, é um ponto onde ela começa muitas vezes a roxar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para que a solução seja de forma mais completa possível, né? Sendo que esse é o único ambiente, né, onde as plantas vão tirar nutrientes para a nutrição. Outro ponto importante também, muito importante da hidroponia, é a questão do controle da condutividade elétrica da solução. Tá? Hoje na rúcula a gente trabalha, né, com uma faixa de 1 até 1.5, né, dependendo da cultivar, a gente trabalha nessa fase, né, nessa faixa, aliás, e o controle hoje dentro da estação ele é feito diariamente, né, porque a condutividade elétrica ela pode variar às vezes em relação à temperatura do ambiente, enfim, ela acaba aumentando ou diminuindo. E é muito importante ter esse controle aí, ser bem rigoroso para não acabar danificando, né, o sistema radicular da planta, enfim, todo o sistema. A hidroponia ela te traz a vantagem de ser tudo muito, de uma certa forma, rápido, né? Ela te reduz muitas vezes
O tempo que tu levaria para produzir no campo, tu produz em menos tempo dentro do sistema hidropônico. Então o resultado, né, a consequência de tu não ter esse controle rigoroso na tua solução, né, ele pode ser de um dia para o outro, né, que a planta ela já responde a essa deficiência ou excesso de algum nutriente específico. O pessoal está interessado em saber das novidades e tendências da horticultura para 2022 e também as que já estão disponíveis agora. Poderia falar um pouco sobre as novidades da Isla? Novidades, a gente tem, como eu comentei antes, hoje a Isla tem algumas cultivares que a gente ainda está em processo de testes, né? A gente, além de trazer para dentro da estação experimental aqui em Itapuã, a gente leva para outras regiões do país, né? Essas cultivares antes de fazer o lançamento dela, né? Mas hoje a Isla está com um portfólio muito ampliado em relação a microverdes, tá? E também eu acho que é importante a gente falar a linha de orgânicos da Isla, tá, pessoal? A Isla hoje está com aproximadamente 50 ou 60 cultivares orgânicas, tá? É uma coisa que a gente vê que é uma tendência muito grande, tem uma procura muito grande, tá? A gente tem há um tempo atrás a Isla trabalhou com algumas cultivares orgânicas e agora a nossa ideia é reforçar cada vez mais, né, porque o produtor, né, o consumidor também tem mudado a sua forma de querer cultivar as coisas, então a gente está reforçando essa questão da linha de orgânicos da Isla. Para você que tem dúvida para ver o que a Isla tem e o que a Isla não tem, entra no site isla.com.br e vai lá e confere as cultivares orgânicas que a Isla tem. Tá? Então é um ponto muito importante da gente falar. Temos semente orgânica? Temos. A gente tem algumas sementes que não são produzidas de forma orgânica, mas elas são sem defensivo, elas são sem tratamento, né? Então isso aí é um ponto muito importante também para quem quer ter uma horta em casa e não quer iniciar a sua produção de forma mais leve possível. Vamos ali dar uma olhadinha nas que a gente tem de novidade. Novamente, então, pessoal, a Isla, todo ano a gente trabalha analisando materiais que de fato venha trazer, né, que tenha uma procura e que venha, né, de forma positiva agregar na linha de produtos da Isla. Então a gente hoje está trabalhando com alguns pimentões, né, que ali mais para frente a gente vai fazer um vídeo, né, Vânia? Vamos mostrar para vocês o pimentão já pintado. Ali a gente tem uma produção que ainda a gente não consegue ver coloração, né, mas o que tem de novidade? Pimentão com características, com colorações diferentes, além do que a gente já tem na linha, né, Moque, Caolim, Calane, Acamu, enfim. A gente está complementando essa linha de pimentões, tá, nesse segmento block, segmento de mini pimentões, a linha profissional de lamoio, de quadrado, enfim. Estamos trabalhando forte em cima disso. Tá? A própria linha de tomates também, pessoal. A gente está desenvolvendo aí alguns testes, alguns estudos para melhorar a busca de algumas cultivares que sejam atrativas, né, e tenham uma procura aí, uma boa aceitação para o consumidor. Melancia, a gente também está com um trabalho muito forte em cima de melancia. Além das cultivares híbridas que a Isla tem hoje, né, a gente está procurando materiais que venham se destacar em algumas regiões, né, que a gente consiga ampliar esse portfólio e fornecer produtos mais específicos para cada região do país, que a gente sabe que o clima que tem aqui hoje dentro da estação é diferente do que tem, né, lá para a região do Nordeste, e a base começa aqui e depois a gente começa a desenvolver nas outras regiões. Tá? Tem uma berinjela branca também, que a gente está fazendo alguns trabalhos em cima dela, né? Além das variedades que a gente já tem no portfólio, que é Bilbo, Niobe, Morella, Rita também,
a gente está buscando outras cultivares aí que o pessoal está gostando bastante, está sendo bem atrativo, né? E justamente hoje a gente procura fazer procura conhecer bem o material dentro da estação, né? E depois disponibilizar aí para os clientes, para os produtores, esses materiais. O que mais? Vamos ver. Em relação ao pepino merenda, a gente já conversou, né? Algumas cultivares também, além de variedades diferentes, pessoal, é importante a gente entender que também algumas cultivares que a gente busca dentro da estação são variedades que tenham resistência a doenças, tá? Então, às vezes a gente busca um pepino em conserva, por exemplo, que ele tenha uma característica semelhante ao pepino conserva tradicional, mas a gente está em busca de um pacote de resistência que seja mais indicado para determinadas regiões, enfim, para sistema de cultivo a campo e cultivo protegido também. Então o pacote de resistência também é um ponto fundamental, né? Hoje, aqui dentro da estação, a gente trabalha muito forte em relação a esse pacote de resistência, né, para dar uma garantia a mais para o produtor lá no campo aberto. Sobre as hortaliças diferenciadas, eu vi que tu organizou aqui a mesa, né, com vários produtos. Feijão de vagem, as abóboras. Poderia comentar sobre alguns desses materiais para o pessoal que está assistindo aqui no canal do Horticultor? Vamos lá. Pérola negra, pessoal, acho que foi na primeira parte da live, a gente não comentou, né, mas é um produto extremamente diferenciado que a Isla tem hoje no portfólio, tá? Ele é uma variedade que se desenvolve em moita, né? Extremamente produtiva, né? E atraente justamente pelo esse formato dela, né? Além de sabor, né? O sabor que ela tem, sanidade de planta. Então a Isla busca não somente oferecer produtos de qualidade, produtos diferenciados, mas também que ele venha com uma resistência quando ele for colocado, né, em situações de diferenciado. Tá? O próprio pepino merenda a gente já comentou. Acho que não tem aqui. A gente não colheu os... Vou tomar. Pessoal, abobrinha, então, suspiro. Eu sei que alguns já conhecem, mas também entrou recentemente no portfólio da Isla. Ela tem esse formato, né, diferenciado, achatado. Se destaca muito pela questão da produtividade que ela tem por planta e também uma resistência de pós-colheita, né? A gente pode até pensar, a gente observa ela nesse formato delicada, né? Mas ela tem um pós-colheita excelente, tá? Podendo chegar aí a 4 meses, 5 meses. Isso a gente levando em consideração que é uma abobrinha, né? É muito bom, é muito importante. Ela tem uma polpa esbranquiçada. Deixa eu fazer um corte aqui, o pessoal ver. Ó. Essa aqui é uma variedade que ela não é híbrida, tá, pessoal? Ela é de polinização aberta, mas ela se destaca bastante a nível de campo aí, de produtividade, resistência, né, sanidade foliar, né? Como eu já comentei antes aqui, a Isla, dentro da estação, a gente tenta fazer o controle bem rigoroso, não só de insetos, mas também como doenças fúngicas, né? A gente consegue, né, explorar essas resistências das plantas com os produtos, né, não químicos. A gente trabalha com bastante produto hoje que vem dando bastante resultado de origem biológica, tá? E esse é um caso, né? É uma planta que é considerada não é uma híbrida e se expressa muito bem em relação ao potencial produtivo dentro de campo.
Pessoal, aqui então a gente tem, mostrar para vocês aqui, essa aqui é a variedade tucaneiro, tá, da Isla. Ele é um material que alguns conhecem como cluster ou comercialização em penca, tá. Vocês podem observar aqui como ele produz muito bem. Aqui ele está em uma guia só, mas tem a possibilidade de ser em 2 guias também. Quando a gente fala em 2 guias, a gente aumenta, né, de certa forma o potencial aí de tirar frutos da planta, mas a nutrição ela tem que vir junto, tá, pessoal? A gente tem que, ela vai colocar mais fruto, floração, né, e aí a gente tem que atender essa demanda da planta, né, para ter os frutos de forma mais padronizada. Uma coisa importante a gente comentar de dentro da estufa, pessoal, é em relação à polinização. Aqui a gente tem uma rotina diária, tá, de passar dentro da estufa e dar uma balançada aqui nas plantas para que essa polinização, os frutos eles venham se desenvolver de forma, as pencas venham se desenvolver de forma mais homogênea, né? Às vezes a gente se depara com uma situação de algumas flores caem, alguns frutos abortam, né? Justamente pela questão de, às vezes, de polinização, tá? Esse material ele a gente pode trabalhar com ele em algum raleio de penca para manter um pouco mais de uniformidade nos frutos, e é um material assim como o tigre, a gente pode trabalhar ele como se fosse uma venda na penca, né? A gente, além de manter a durabilidade do tomate, né, a gente consegue explorar esse mercado aí diferenciado, que é a venda de tomate embalado. Esse sistema aqui, pessoal, é em forma de fitilho, ó. A gente faz esse controle conforme ele vai produzindo, né? A gente faz a desbrota, mantém uma guia única, né? Faz a desbrota e vai conduzindo ele. Quando ele chegar num ponto onde já fica difícil da gente fazer colheita, a desbrota, enfim, a gente vai deitando ele para o corredor. Vocês podem observar que o corredor aqui dentro da estufa ele é bem largo, né? Justamente para a gente ter essa facilidade de deitar a planta para o corredor e aumentar o período que ele vai ficar dentro da estufa, justamente por esse manejo, né? Ficou muito alto, fica difícil, né? Aí já tem que usar uma escada e aí acaba sendo um pouco mais demorado fazer o manejo das plantas. Uma variedade também que é bem conhecida aí do portfólio da Isla é o Verônica. Verônica ele é um tomate salada, né, que a gente conduz ele, o ideal é que seja em cultivo tutorado, né, e ele tem esse formato aí diferenciado, né, mas ele tem um bom preenchimento interno. A polpa dele é muito adensada. Ele é um material que também é extremamente saboroso e destinado para gastronomia também, tá? Ele tem esse formato desses gomos aqui. Aqui a gente volta ao ponto novamente em relação à polinização, né? Tem que ter um controle rigoroso na questão da polinização, porque senão os frutos muitas vezes, né, até o primeiro fruto a gente sempre recomenda a gente retirar, né, ou fazer um raleio criterioso, né, na penca, para a gente ter frutos, vai ter menos frutos, mas a gente vai ter o formato mais uniforme, né. Aqui vocês podem observar, ó, aqui é uma penca que deu muitos frutos e esse aqui é um fruto que ele acabou saindo deformado, ó. Obviamente, em algumas situações isso pode ser deficiência de boro, né, mas nesse caso específico do Verônica é referente à polinização e manejo em geral. Aqui a gente não tem nenhum maduro, infelizmente, mas nas nossas redes aí, a gente tem, acho que no canal do Horticultor, a gente tem matéria sobre o Verônica, onde a gente consegue observar a polpa dele, né?
e ver que ele é um material bem diferenciado. Quanto ao ponto de colheita, depende muito da distância e tempo de transporte para ele ser mantido por mais tempo. Como que funciona a colheita do Verônica? Tanto o Verônica como o Sênica, né, que é essa próxima variedade aqui, eles não toleram muito transporte, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque ele até a forma de comercialização dele tem que ser bem criteriosa, né? É um produto que é de valor agregado, então a gente tem que transportar de uma forma mais criteriosa, justamente ele por ser tem um formato bem, me faltou o termo agora, bem delicado. A polpa dele é muito, vou tirar aqui um bem maduro. Ó, pessoal, esse aqui é o Sênica, né? Aqui ele obviamente está já está bem maduro. A gente pode até fazer a colheita dele antes, né? Ele vai amadurando, mas para valor agregado, né? Para gastronomia, o ideal é que ele esteja bem maduro assim, né? E por ele estar bem maduro, às vezes ele fica muito sujeito a dano físico, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Transporte, se for a longa distância, tem que ser climatizado, né? A embalagem, as caixas tem que ter alguma proteção para manter o visual dele O mais íntegro possível. Exatamente, isso aí. Vamos lá. Aqui tem o tomate caiçara. Recentemente tivemos uma matéria também sobre ele no blog. O pessoal que tem interesse em conhecer pode procurar por mais informações no blog Canal do Horticultor sobre o caiçara. Esse é o tigre, né? Assim como eu mostrei o fruto para vocês antes. Quanto mais tempo ele ficar na planta, mais vermelhinho, ele vai aumentando o grau Brix dele também. É extremamente saboroso. Um material que é comercializado na sua maioria em pencas, né? Uma estrutura de planta muito boa, né? A gente tem ser bem criterioso aí em relação a nutrição dele também, né? Tem um potencial produtivo muito bom. E esse é o tomate tigre. Assim como as baby leaf, a colheita jovem, a gente também procura abordar, algumas outras cultivares que não são convencionais a gente fazer a colheita jovem, né? Um exemplo disso é as berinjelas, né? Vamos ver se a gente acha uma aqui. Essa aqui é a variedade Morella, tá? Uma berinjela da isla, tem um formato cilíndrico. Tá? Esse é o exemplo, né, da gente explorar um material em colheita jovem. Como eu já comentei no decorrer da live, aí, a gente sabe que ela tem uma concentração maior de nutrientes, né, nessa colheita jovem. A gente consegue dessa forma explorar mais a planta. A gente vai ter mais quantidade, né, em frutos menores. Então a gente tira a berinjela, já vai vir outra, e assim a gente vai conseguindo explorar, né, uma forma diferente de mercado, né, assim como acontece com abobrinhas, né, com baby leaves. Então a berinjela Morella tem também, a gente aborda bastante a questão de colheita jovem nela, justamente ela logo de início tem essa coloração bem arroxeada, bem intensificada, que é muito interessante para decoração de pratos, enfim, concentração de sabor. Já estamos nos encaminhando para o final da live. Agradecemos a todos que acompanharam, participaram, tanto o pessoal que está assistindo ao vivo, quanto quem vai ver e rever a live depois.
Agora então vamos encerrando aqui com o Guilherme e nas próximas semanas traremos mais vídeos com ponto de colheita das cultivares, também alguns resultados dos ensaios que tu comentou de melancia, as alfaces e outros materiais a campo. Exatamente, Vânia. No decorrer da semana, né, no mês de dezembro ou mês de janeiro, a gente vai estar entrando com novidades aí, vídeos, né, talvez, provavelmente ter uma própria live de novo. Infelizmente hoje, pessoal, eu peço desculpa mais uma vez porque a gente teve esse, né, chuva não é um problema, né, mas a gente teve a chuva agindo aí no nosso dia de campo, então teve algumas coisas que a gente infelizmente não conseguiu mostrar para vocês, tá? Mas acredito que numa próxima oportunidade a gente vai fazendo um vídeo. O pessoal que acompanha continua ligado aí no canal do Horticultor, nas redes da Isla, e a gente vai tentar mostrar ainda mais materiais que a gente tem dentro da estação, que provavelmente vai ser novidade, né? Alfaces, melancia, pimentão, tá, pessoal? Então acompanhe aí, espero que vocês tenham gostado. Acredito que compartilhamos bastante informação. Fiquem à vontade para mandar mais dúvidas, tá? A gente responde todas as dúvidas aí, né? Em um certo ponto talvez até fazer um vídeo sobre a dúvida que vocês têm. E é isso aí, agradeço a atenção de todos e espero que até uma próxima também.